Sabe, no dia a dia da saúde tem aqueles casos que parecem simplesmente não ter solução, né? Hoje, a gente vai mergulhar numa abordagem brasileira que propõe um caminho totalmente diferente para lidar com eles. Quem é da área da saúde conhece bem essa frustração. Aquele paciente que não adere ao tratamento, aquela família com questões sociais que parecem intransponíveis. O que fazer quando o manual de instruções simplesmente não funciona mais? Pois é, a resposta para isso talvez venha de uma estratégia super poderosa do nosso Sistema Público de Saúde, o SUS. É o Projeto Terapêutico Singular, o PTS. E ele oferece uma forma, olha, radicalmente diferente de pensar o cuidado. Então, vamos entender como o PTS funciona na prática, passando por alguns pontos principais. Vamos ver por que ele vai além de um simples plano, quais são os 3 movimentos essenciais dele, como ele propõe desconstruir o caso, a importância de acolher o dissenso na equipe, o que significa construir um sistema de apoio e, por fim, qual é a mensagem final de tudo isso. Bom, para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o PTS não é só mais um formulário, mais um protocolo para preencher. É, na verdade, uma mudança profunda de mentalidade. E aqui está a grande virada de chave. O PTS nos convida a sair da ideia de plano, que é basicamente uma lista de tarefas, para entrar no campo da projetualidade. E o que é isso? É a capacidade de, junto com a pessoa, imaginar e construir ativamente uma nova realidade, um futuro que talvez nem parecesse possível antes. Tá, mas como é que essa filosofia toda vira prática? Bom, o processo do PTS se organiza em 3 grandes movimentos que se conectam o tempo todo. O método do PTS se baseia nessas 3 etapas, que na verdade formam um ciclo que está sempre se renovando. Primeiro, a gente tem a coprodução da problematização, depois, a coprodução do projeto em si e, por fim, a cogestão e avaliação constantes. O primeiro movimento, a problematização, é onde tudo começa a mudar. A ideia é parar de agir pelo usuário para começar a agir como o usuário. É um convite para a equipe olhar para suas próprias frustrações, construir uma relação de verdade e, a partir daí, definir juntos qual é o real problema. Com essa base sólida, vem o segundo movimento, a coprodução do projeto. Aqui, a equipe e o usuário desenham juntos as soluções. O foco é total em criar algo único, que faça sentido na vida daquela pessoa, fugindo de respostas prontas e genéricas. E por último, a gente tem a cogestão. Isso exige tempo na agenda e uma reavaliação constante. É aqui que aparece uma figura bem interessante, o profissional de referência. Mas atenção, ele não é o dono do caso, tá? Ele é mais um articulador, alguém que ajuda o processo a fluir sem centralizar o poder. Agora, talvez a mudança mais radical que o PTS propõe seja o jeito como ele nos força a desconstruir a própria ideia do que é um caso. A gente costuma encaixar a pessoa num rótulo, né? Ah, esse é o paciente de baixa adesão. O PTS propõe exatamente o contrário. Desmontar esse rótulo para poder enxergar a singularidade, a complexidade única da história de vida daquela pessoa. E olha, o material de origem descreve isso de um jeito quase poético, falando em extrair do caso a agitação de microcasos. É como descobrir as pequenas batalhas e histórias que existem dentro da história principal. Esse processo é o que eles chamam de fazer o caso engordar. Que é a ideia, hein? Aquele rótulo inicial de paciente hipertenso, de repente se expande. Ele ganha idade, local de moradia, hábitos, sentimentos e revela um universo de novos pontos de intervenção que a gente nem imaginava. E claro, lidar com toda essa complexidade nos leva para outro pilar do PTS, que é algo um pouco contraintuitivo: acolher o dissenso, a discordância dentro da equipe. A lógica do PTS aqui é que o desacordo na equipe não é um problema. Muito pelo contrário, ele funciona como uma espécie de freio de segurança, um limite ético, que impede ações apressadas e potencialmente prejudiciais. Tem um caso bem emblemático na fonte que mostra isso na prática. Numa reunião, uma parte da equipe defendia com unhas e dentes investir no filho de uma paciente que era usuário de drogas. Outra parte, no mesmo tom, dizia que a única saída era institucionalizar a senhora. Um impasse total. E o que aconteceu? O conflito foi a solução. Ele evitou que a equipe tomasse uma decisão única e arriscada. Forçou todo mundo a encontrar um caminho do meio. Dar apoio, mas ficar alerta. Foi mais prudente e, no fim das contas, muito mais eficaz. Mas um método tão potente assim não nasce do nada, né? Ele precisa de um terreno fértil, de um ecossistema que o sustente. Ou seja, o PTS não é uma bala de prata.
Para que essa ferramenta realmente funcione, ela precisa de um sistema de saúde por trás que dê todo o suporte necessário. E o que significa esse suporte? A gente está falando de coisas muito concretas, como equipes com territórios definidos, o apoio de especialistas, tempo garantido na agenda para reunião de equipe, estabilidade no emprego para diminuir a rotatividade. Tudo isso cria o espaço seguro para esse trabalho mais profundo acontecer. Então, depois de tudo isso, qual é a grande mensagem que fica? Acho que a grande lição do projeto terapêutico singular é essa mudança de perspectiva. É sair da busca incessante por uma única resposta certa e abraçar a ideia de uma jornada terapêutica que é construída junto, compartilhada e que está sempre evoluindo. E isso tudo deixa uma pergunta fundamental no ar, né? Sobre o futuro do cuidado em saúde. O nosso papel é o de prescrever soluções prontas ou de, junto com as pessoas, co-criar novas possibilidades de vida?